Olá, galera. Olá, beleza? Com vocês, o professor Paulo Zucoloto. Vamos para mais uma aula de geografia. Tranquilidade, meus queridos? Vamos lembrar nessa hora que o momento é de foco, é de objetividade, né? E você tem que aí, correr atrás, assistir nossas aulas, acessar o que você puder para você, né, conseguir, vamos dizer assim, se superar nesse momento que vocês serão testados. Hoje, o nosso conteúdo vai ser problemas ambientais urbanos. Ou seja, nós vamos começar a falar de toda uma dinâmica, né, que envolve a questão do processo de urbanização. Os problemas ambientais urbanos, os problemas sociais urbanos, os problemas estruturais urbanos. Então, dessa forma, nós vamos começar a entender cada uma dessas temáticas, e que são temáticas a qual o Enem gosta de abordar de forma bem representativa. Quando nós falamos desses problemas ambientais, nós temos que lembrar que a gênese desses problemas se deu com a primeira Revolução Industrial. Ou seja, num primeiro momento, as indústrias foram se desenvolvendo e no seu entorno as cidades, aonde ali os trabalhadores dessa indústria acabaram ali por se instalar. Uma coisa que eu gosto de colocar para os alunos, para você conseguir ter uma visibilidade nesse contexto, é o filme Tempos Modernos do Chaplin, né, que retrata todo o processo de industrialização, né, pegando ali décadas de 30, 40, ainda em território norte-americano. E era muito comum de você ver, né, nas externas desse filme o quê? A indústria e no entorno dessas indústrias uma estrutura periférica de casas, né, construídas com pessoas de baixo poder aquisitivo, né, aonde ali viviam esses trabalhadores. Então o filme do Chaplin ele é fantástico para você entender o processo de industrialização, assim como também o processo de urbanização. E aí, só relembrando que essa urbanização não planejada, ela promove transtornos. E aí, como eu já havia dito no começo, esses transtornos se dão de forma ambiental, de forma estrutural e também de forma social. Beleza? Então, quando nós falamos desses problemas ambientais, logo no primeiro momento, nas cidades, nós lembramos da poluição. E aí, a poluição, ela é algo que, se nós pegarmos e rasparmos a nossa pele, nós vamos ver que temos resíduos na nossa pele. Nós temos poeira, nós temos particulados que estavam em suspensão no ar e que são invisíveis e que geram problemas relacionados à respiração, né, e entre outros. Né, temos também a poluição da água, a poluição do ar, a poluição sonora e a poluição visual. São os tipos de poluição que são mais comuns no ambiente urbano. Então, por exemplo, quando nós falamos da poluição do solo, nós temos a questão dos resíduos sólidos, o lixo, né? Só relembrando que nós, seres humanos, em média, numa área urbana, produzimos de 600 gramas a 1,2 kg de lixo sólido por dia. E isso precisa ser tratado, isso precisa ser reciclado, precisa ser levado para a compostagem. Temos a questão da produção do lixo líquido, do esgoto, né, os nossos efluentes que, se não tratados, são lançados ao mar sem tratamento, gerando inúmeros danos. A poluição do ar, né, com as fumaças advindas da indústria, advindas dos veículos, né, das queimadas que nós temos nas áreas ainda florestadas. A poluição sonora, que é no caso aí, os barulhos da indústria, as buzinas, né, e tudo mais. E assim como a poluição visual, né, as placas, cartazes e fios. Né, eu até brinco com os meus alunos, porque trabalhando com um ensinozinho fundamental, que é uma experiência que eu tive que foi muito legal, ao tratar de poluição, né, com os alunos, teve um momentozinho que foi bem hilário, eu vou tomar liberdade aqui agora, né, que foi o seguinte, um alunozinho querendo sacanear a coleguinha falou assim, nossa, a sua voz é muito enjoada, é uma poluição sonora. Aí a menininha olhou para ele e falou assim, você é feio, é uma poluição visual. E aí eu tive que parar a aula, porque senão a coisa ia delongar. Então, só relembrando, quando nós falamos da poluição visual, é tudo aquilo que enfeia, que torna, né, você não conseguir observar a beleza da arquitetura, do urbanismo que as cidades apresentam. Pois bem, então quando nós falamos desses problemas ambientais, além da poluição, nós temos outros problemas ambientais que são representativos. A inversão térmica, as ilhas de calor, as chuvas ácidas, enchentes e desmoronamentos e as faltas, né, e a falta de áreas verdes. Ou seja, assim, né, nós vamos começar a entender que essa somatória de problemas geram, digamos assim, um inconveniente, né, à questão do bem-estar da vida urbana. Quando nós falamos da poluição do solo, aí retomando cada um desses problemas, falando do lixo urbano, que é o lixo sólido, a gente tem que lembrar que esse lixo urbano, comumente, na atualidade, ele tem dois destinos, ou aterro sanitário ou os lixões.
Até um tempo atrás, havia a questão do descarte e a queima, né, desses resíduos. Só que isso gerava um outro dano, que seria, no caso aí, a poluição do ar. Então, na atualidade, nós temos os aterros sanitários, onde ali é feita uma digamos assim, separação do que é orgânico e do que poderia ser reciclado, e o que é orgânico acaba por ser soterrado. Né? Ao ser soterrado, vamos lembrar que na sua decomposição ele vai produzir a matéria líquida, que é o chorume, que é altamente danoso, mas em um aterro sanitário, esse chorume ele é descartado de forma sem impactar. Agora, quando o lixo está a céu aberto, nos lixões, aí esse chorume ele é altamente danoso. E aí, assim como o metano, que é o gás produzido por essa decomposição, esse gás ele é queimado nos aterros sanitários. Porém, nos lixões, ele vai para a atmosfera e, infelizmente, é um gás altamente danoso para um problema, no caso aí, ambiental global, que vamos trabalhar na nossa próxima aula, que é o aquecimento global. E aí, só relembrando, nós temos vários tipos de resíduos sólidos. O lixo domiciliar, o lixo industrial, o lixo hospitalar, o lixo atômico, que é um problema que assola o continente europeu, uma vez que a produção energética na Europa, né, se dá através do uso de centrais termonucleares. E as centrais termonucleares, elas têm como característica a questão de um prazo de validade, ou seja, 35 anos no máximo de funcionamento, e ela tem que ser toda desmontada, né, e infelizmente até mesmo o solo tem que ser retirado e acaba sendo descartado em caixas de chumbo, e essas caixas de chumbo, né, concretadas e lançadas ao mar, né, gerando danos, né, aos ecossistemas marinhos. E aí, quando nós falamos da poluição das águas, temos que lembrar que a poluição das águas, né, é uma realidade que, vamos dizer assim, ela faz parte do nosso cotidiano. Né? Nós que moramos aqui, por exemplo, na região da Grande Vitória, temos as nossas cidades satélites periféricas aqui, como Cariacica, Serra, Viana, Guarapari, né, entre outras. O que vai acontecer? É muito comum você ver nesses municípios e bairros periféricos a questão da poluição das águas. Locais que antes eram veios, fluxos de pequenos córregos, hoje tornaram-se, né, infelizmente, esgoto a céu aberto. E aí o que vai acontecer? Essas águas são poluídas com resíduos industriais, resíduos sólidos, resíduos agropecuários, né, o próprio lixo, a própria população lançando lixo, né, dentro dessas águas. E isso faz com que você reduza, né, a calha de escoamento e automaticamente esse lixo vai produzir um outro problema, que é a questão dos alagamentos e das enchentes. A poluição do ar, né, relembrando, estamos pontuando cada um desses problemas, a poluição do ar se dá através da emissão, né, de gases poluentes ou mesmo de particulados sólidos, né, por si, dizendo a questão da fumaça em si, né, que são lançados através de automóveis, chaminés de empresas, de indústrias, e tudo isso daí, né, faz com que você tenha um ar que não seja, digamos, saudável a uma convivência humana. Nós temos um exemplo aqui na nossa ilha de Vitória, que é uma indústria que se encontra aqui no Pontal de Vitória e que infelizmente tem um lançamento de particulados excessivos e que é muito comum ali na região no entorno de Camburi você perceber esses particulados quando você toca sobre superfícies, né, onde esses particulados eles acabam por se depositar ao longo do dia. Nós temos também a questão das queimadas. O nosso país, infelizmente, está chamando a atenção quanto à questão dessas queimadas antrópicas promovidas pelo homem, e isso também é um problema que chama muito a atenção, tanto, né, das organizações internacionais, quanto daquelas pessoas que estão preocupadas com o nosso ambiente, seja natural, seja urbano. A poluição sonora se dá através dos barulhos que as empresas promovem, que as indústrias promovem. Né? Por exemplo, a instalação de um aeroporto, onde você tem um volume de decibéis, né, de barulho limite, né, é uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Né? Nós temos o caso de Vitória aqui, que é interessante, que a população que mora em Goiabeiras reclama do barulho do aeroporto. Só que o aeroporto chegou primeiro e a população chegou depois. Mas mesmo assim, né, se tem a questão da reclamação sobre o problema do barulho no aeroporto, né, que é onde você vai ter aí a questão da poluição sonora e que inclusive gera danos auditivos. E aí,
Para finalizar, né, nós temos a digníssima poluição visual, onde placas, cartazes, fios, tudo isso daí vai estar, entre aspas, alterando, né, uma boa visualização, né, da estrutura arquitetônica, da área urbana de uma cidade, dessa sua área construída. Vamos lá, continuando então. Um outro problema que nós temos e que é enfrentado, né, nas nossas cidades é a questão da inversão térmica. Quando falamos de inversão térmica, a gente tem que lembrar de algo que se inverte. Então, por exemplo, de forma bem tranquila, nós entendemos que quando você tem uma massa de ar quente, essa massa de ar quente, ela tem, né, como característica ser mais leve, ela fica por cima. Uma massa de ar frio, ela é mais pesada, fica por baixo. Só o que acontece? Quando nós temos o problema de uma inversão térmica, é quando a gente tem o lançamento de poluentes, e aí esses poluentes promovem o quê? Eles promovem uma estagnação do ar, e esse ar estagnado faz com que a entrada de uma massa fria ocorra por cima dessa área urbana. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma inversão. Você vai ter que a parte de baixo, aonde você vai ter um acúmulo de poluentes muito maior, vai estar com uma temperatura mais elevada. E essa poluição não consegue vencer a massa fria que acabou por se estacionar acima dessa área urbana. E aí é quando você vai ter, né, problemas, né, como acontecera nos anos 80 e 90, no entorno da Grande São Paulo, né, cidades como a digníssima Cubatão, né, que chegou a entrar para o livro dos recordes como a cidade mais poluída do planeta. Né? E os problemas relacionados a essas inversões térmicas se dão em cidades cada vez mais afastadas, né, da região equatorial, ou seja, quanto mais próxima do trópico ou abaixo do trópico, maior é a influência das massas frias e mais, né, atuante vai ser a ocorrência dessas inversões térmicas. Temos a questão das ilhas de calor. Né? As ilhas de calor, na realidade, é quando você tem, teoricamente, um núcleo urbano, uma área urbanizada. Se vocês derem uma olhada, nós temos a imagenzinha do nosso slide aqui, mostrando que a área urbanizada, suas temperaturas serão muito maiores do que nas áreas periféricas e muito maiores do que nas áreas rurais. Mas por que isso acontece? Nós teremos, no primeiro momento, a verticalização. Então, as cidades verticalizadas, elas atrapalham a circulação do ar. Depois nós vamos ter a vitrificação, ou seja, os vidros e espelhos dessa cidade verticalizada vão estar refletindo o calor do sol, a sua radiação para dentro das cidades. A pavimentação asfáltica, ou seja, o asfalto com a sua coloração preta, vai absorver cada vez mais radiação e cada vez mais vai irradiar, além de impermeabilizar o solo urbano. Nós vamos ter a indústria lançando seus poluentes, nós vamos ter os veículos lançando seus poluentes e vamos ter uma característica da urbanização do nosso Brasil, assim como dos países emergentes na atualidade, que são o fato de se ter uma urbanização desordenada sem a preservação de áreas verdes. Então, essa ausência de áreas verdes nas zonas urbanas, né, ajudam a acentuar, o problema das ilhas de calor. Temos as chuvas ácidas. As chuvas ácidas, nós temos que lembrar que toda chuva ela é ácida. O nível de acidez é o que vai, vamos dizer assim, diferir se essa chuva ela vai ser impactante ou não. E aí é quando nós vamos ter que, né, os mais variados níveis de gases que são lançados na atmosfera, eles vão estar reagindo com essa água. E aí é quando nós vamos começar a entender que, por exemplo, o movimento ambientalista que se deu na década de 70, né, e que culminou com a Convenção Mundial de Meio Ambiente de 72 em Estocolmo, na Suécia, se deu por conta de uma chuva ácida. Uma chuva onde dióxido de enxofre fora lançado de fábricas inglesas, reagiu quimicamente, transportado pelas nuvens, e a precipitação de uma chuva de ácido sulfúrico caiu sobre Glasgow, capital da Escócia. E aí foi quando o movimento ambientalista levantou a sua antena para poder, né, averiguar o que eles estavam fazendo, né, e até que ponto esse modo de produção altamente degradante, né, seria compensativo. Então, só relembrando, é muito comum que nós entendamos que as áreas urbanas industrializadas sejam as mais afetadas pelas chuvas ácidas. Sim, é só você olhar, né, no entorno das suas residências, é muito comum você ver, no caso aí, a marcação marrom em ferragens que estão expostas. É porque já houve um processo de oxidação
né? E aí é quando essa chuva ácida ela vai estar alterando a composição, né, dessas estruturas de ferro, de casas, vai estar alterando o pH das águas de lago, alterando a viscosidade, vai estar alterando a questão da vegetação, as áreas de cultivo, então gerando inúmeros danos. Porém, a gente tem que lembrar que esse dano ele é medido em cima do nível de acidez, né, do poluente que reagiu com essa água. Temos as enchentes, né? Só para enfatizarmos, as enchentes elas se dão por um problema que nós vimos lá na Ilha de Calouro e que eu acabei citando e falei com vocês, que é, no caso, a impermeabilização do solo. A pavimentação asfáltica, ela faz com que você tenha uma interrupção do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico sendo interrompido, não existe a infiltração. E aí essa água ela vai escoar de forma superficial. E aí o que acontece? É muito comum nas cidades você não ter uma captação de águas pluviais de forma representativa. E aí é quando as cidades, por se estruturarem no entorno de planícies aluviais em bacias hidrográficas, o que vai acontecer? Você vai ter que ali a área de enchimento, de sobrecarga de água daquela bacia. E se ocorre uma pavimentação, se ocorre uma impermeabilização do solo e essa água não tem para onde escoar, infelizmente você vai ter um fluxo de enchentes. E essas enchentes nas áreas urbanas são mais acentuadas quando, às vezes, os locais que serviriam para captar essa água pluvial estão aí entupidos com lixo sólido, né? E aí é a hora que você vai ter esse dano, né, atingindo uma população, né, com grande representatividade. Né? Se nós, né, nos localizarmos aqui no entorno da nossa Grande Vitória, nós temos na cidade de Vila Velha, né, onde a gente tem uma extensa bacia hidrográfica, né, uma planície aluvial no entorno do Rio Jucu, entre outros ali, aonde uma urbanização que não previa alagamentos for estruturada e é quando grandes, né, bairros de Vila Velha ali acabam sendo tomados pelas águas, né, em períodos de precipitação mais intensa. Temos a questão dos desmoronamentos, né? Esses desmoronamentos, eles se dão por quê? Porque essa urbanização desordenada faz com que a população segregada não tenha espaço nas áreas nobres. E aí eles acabam por buscar essas regiões de encostas, promovendo ali o desmatamento dessa vegetação que até então segurava essa estrutura de solo, e esse solo exposto com essa urbanização, né, sem nenhum, vamos dizer assim, critério de construção, vai infelizmente, promover danos relacionados aos desabamentos e deslizamentos. Por quê? Porque não tendo esgoto, o esgoto vai escoar pela encosta. Não tendo a questão da coleta de lixo, o lixo vai ser jogado nessas encostas. E aí, quando você tem um volume maior de precipitação nessas áreas, o risco de deslizamento e desses desabamentos é muito grande. Então, infelizmente, né, não tem como você prever um deslizamento, um desabamento, mas todas essas áreas que foram urbanizadas de forma precária, infelizmente, estão na linha, né, de acontecer esses problemas. E aí, né, algumas convenções ambientais, como eu havia comentado com vocês, quando esses primeiros problemas urbanos começaram a saltitar, né, e a população começou a tomar consciência, né, foi quando eles começaram a se preocupar com a questão ambiental. E aí nós temos 1972, Estocolmo, na Suécia. 20 anos depois, tivemos a Eco 92, né, onde essa Eco 92 ela foi um marco. Por quê? Porque o Brasil recebeu entidades do mundo todo para poder falar de meio ambiente. Né? Mas só relembrando que, infelizmente, nós não tivemos uma representatividade muito boa na Convenção de 72. E uma forma que o Brasil teve, entre aspas, de se redimir, né, fora sediando, né, a Convenção Eco 92. Tivemos também em Joanesburgo, na África, né, tivemos em 2009 em Copenhague, na Dinamarca, né, tivemos a questão de essas convenções estarem lançando, por exemplo, vamos dizer assim, máximas, né, como se fossem aí ditados, né, tendências. Temos a questão do desenvolvimento sustentável, né, que ecoou na nossa digníssima Eco 92. Desse desenvolvimento sustentável da Eco 92 surgiu a ideia do Protocolo de Quioto, né, onde os países ricos e desenvolvidos prontificavam-se a reduzir as suas emissões de dióxido e trióxido de carbono. E aí o que acontece? Né, esse protocolo de Quioto ele veio como um avanço. Só que países altamente industrializados não ratificaram, não assinaram e não assinaram até hoje. A exemplo, os Estados Unidos. Então, com isso, essa preocupação ambiental
né, nós vamos ter essas convenções acontecendo a todo momento. E aí é quando nessas convenções novas formas de exploração dos recursos são lançadas, né, novas temáticas são colocadas à nossa população jovem estudantil para poder refletir sobre isso. Uma temática que foi muito interessante, né, lançada recentemente, falava da questão seguinte, né, que a população estava muito preocupada com o mundo que deixaria para nossas crianças. E aí foi quando houve uma inversão dessa ideia e eles pensaram da seguinte forma: em vez de nos preocuparmos em deixar um mundo melhor para as nossas crianças, temos que deixar crianças melhores para o nosso mundo. Porque não adianta nada você preservar e automaticamente você não colocar na criança, no jovem, no adolescente, essa ideia preservacionista. Beleza? E aí, assim sendo, nós vamos finalizar essa nossa aulinha de hoje sobre problemas ambientais com algumas questõezinhas do Enem. Essa questão é de 2011, ela fala do fenômeno da ilha de calor, né, onde nós vamos ter o texto falando o seguinte, né, o fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, que é caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, ou seja, o calor promovido pelo homem devido à pavimentação asfáltica. E aí, olha que interessante, o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum nos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre, ou seja, o que maximiza o fenômeno da ilha de calor? Ou seja, o que vai acentuar o processo de ilha de calor? Aí vamos lá, ó, fazendo uma leitura, né, com atenção à interpretação. A reconstrução de leitos originais, se eu reconstruir leitos originais de rio, vai acentuar, vai maximizar a ilha de calor? Não, vai diminuir. Recompor a área verde vai maximizar ilha de calor? Não, vai diminuir a temperatura. E aí ele coloca, ó, a opção pelo uso de materiais de reflexão no topo de edifícios? Também não. Hoje, por exemplo, nós temos os chamados telhados verdes, onde você vai ter agricultura, né, hortas, ou mesmo, né, a questão de flores que são plantadas tanto em telhados quanto em paredes de casas, para poder minimizar. E aí o nosso gabarito, ó, o processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais, ou seja, a pavimentação asfáltica com a sua coloração escura vai absorver muito mais radiação do sol e vai irradiar muito mais. Beleza? E aí temos uma outra questãozinha que foi do Enem de 2005, né, onde ele coloca a questão, né, dos plásticos. Né, os plásticos, por sua versatilidade, né, e menor custo relativo, têm seu uso cada vez mais crescente. Né, da produção anual brasileira, 2,5 milhões de toneladas, 40% se dá à indústria de embalagens. Né, todos nós aqui saímos do supermercado, ó, cheios de sacolinha plástica, que depois são convertidas em sacolas de lixo. Entretanto, esse crescente aumento de produção do consumo resulta em um lixo que só se reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou séculos. E aí vem a chamada, vem o gatilho para você, né, colocar a sua questão. Para minimizar o problema, né, uma ação possível que você poderia ter para minimizar essa ação dos plásticos. Aí você tem, ó, proibir a produção de plástico, não tem como você parar uma indústria tão grande. Lembrando que os plásticos são derivados do petróleo. Incinerar o lixo, não, se você incinerar o plástico, você gera um outro dano. Aí ele vem, ó, queimar o lixo, né, com aditivos, né, na sua composição plástica, tóxicos, não degradáveis, não, nada a ver. E aí o nosso gabaritozinho é o quê? Estimular a produção de plásticos recicláveis, biodegradáveis. Só que, infelizmente, isso não acontece por quê? Porque nós estamos falando de um custo que é você produzir uma estrutura de plástico biodegradável. É aquele plástico que se decompõe em 2 anos, 3 anos na natureza, né? Enquanto que um plástico convencional leva aí décadas. Né? Então, dessa forma, um plástico biodegradável ainda é dispendioso, mas seria uma solução para poder minimizar esses impactos nas áreas urbanas. Meus queridos, finalizando a nossa aulinha, agradeço a vocês pela atenção. Professor Paulo, sempre com vocês, né? Determinação, foco, com certeza isso vai ser o grande diferencial na vida de vocês. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado.